Na partida dos números que coincidem, são apenas eles que acabam valendo diante de uma atuação mediana. Na busca eterna do torcedor em querer ver o Flamengo jogando bem, muitas vezes o adepto acaba não entendendo o tamanho do trabalho do seu treinador, que insistem em normalizar. Mas se antes eram as grandes atuações e também esses mesmos números que mantinham Felipe Luiz como figura intocável, agora são os mesmos números e a constância que protegem um trabalho que naturalmente oscila. O técnico em jogos pelo Flamengo no dia do seu aniversário havia vencido um e perdido o outro. Esse foi o desempate, resultando em um 2-1, coincidentemente o placar da partida. Mas calma, não são essas coincidências inúteis que fazem a diferença na perspectiva geral. Mas vamos seguir nessa linha. 40 anos de Felipe Luiz, na mesma noite em que o rubro-negro chega aos 40 pontos no Campeonato Brasileiro, não podendo mais ser alcançado nesse turno e se sagrando o virtual campeão dessa fase, que no fim das contas não significa absolutamente nada. Mas lembra que estávamos falando dos números que coincidem? Pois então, a última vez que o Flamengo venceu o primeiro turno do Brasileirão foi no histórico 2019, com 42 pontos conquistados, onde coincidentemente também o clube havia sido eliminado nas oitavas da Copa do Brasil. Com um jogo a menos diante do último colocado nessa temporada, pelo incrível que pareça, o rubro-negro tem grandes chances de terminar esse primeiro turno ainda com mais pontos conquistados do que naquele ano em que perdeu apenas 4 vezes. Até aqui foram apenas 2 derrotas e 8 gols sofridos. Números e mais números que no fim das contas não dizem nada, apesar de serem eles quem decidem os campeonatos. Mas apesar de não dizerem tanta coisa assim, são eles que deixam claro que o trabalho do técnico, que perdeu apenas 6 vezes em 60 partidas, está no melhor caminho possível. Apesar de as atuações ultimamente dizerem o oposto, o Flamengo carecia de reforços e me arrisco a dizer que o campo nessa noite deixou claro que se o clube tiver condições, ainda carece para volância. Mas mesmo assim, o resultado sempre vai sendo entregue. Quando a Arrascaeta rendeu aquilo que se espera dele, o rubro-negro foi perigoso o tempo todo na segunda etapa. Quando Plata e Lino conseguiram ser o diferencial, o Flamengo foi perigoso também. O jogo coletivo do Flamengo está ligado diretamente ao desempenho dessas peças importantes. Felipe tem uma ideia e um padrão de jogo. Não tem que se reinventar. Os números melhores do que os de 2019 deixam isso claro. Mas para alguns, o que a equipe precisa é dar show e não apenas ganhar jogos. E no futebol, não é bem assim que as coisas funcionam.